Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós estamos na parte 3 desse vídeo, a parte final, né? Reagindo a Thiago Lima mentindo e enganando. É sobre aquele vídeo que ele fez sobre o pastor Neil Barreto. Hoje é o último, né? Última parte. Vamos comentar duas coisas que ele falou, que é uma heresia pura, e provaremos dentro das escrituras. Antes eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse, para que você possa ajudar o canal. Ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar e compartilhe, por favor. É importante que as pessoas saibam. Essas coisas são vitais e fundamentais para a nossa salvação. Sem demora, vamos ver o vídeo aí, daqui a pouquinho a gente volta. Corpo, pois o pecado de Adão, que impedia que nós estivéssemos aí junto com o Espírito Criador, foi expiado de uma vez por todas pelo próprio Cristo. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Muito bem, você viu aí ele dizendo, né, ele falando bem claramente que, para começar, o Espírito do Criador nem pode habitar nas pessoas no Antigo Testamento, porque por causa do pecado de Adão, etc e tal. Isso é verdade? Obviamente que não. Você não precisa ter curso de teologia para entender isso. Se a Bíblia fala que toda a escritura é inspirada por Deus e quem a escreveu foram homens, esses homens têm que ser inspirados por Deus. Não vai escrever na carne. Se a maioria da nossa Bíblia está no Antigo Testamento, então a maioria das nossas escrituras foram escritas na carne? É lógico que não. Provaremos isso? Provaremos dentro da palavra de Deus, porque aqui não tem conversa, é provado dentro da palavra de Deus. Vamos lá. Olha o que diz em Gênesis 41 e o versículo 38. Diz assim: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? O Espírito de Deus estava sobre José. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, o próprio Faraó reconheceu Espírito Santo na vida de José. Eu vou explicar para você entender. No Antigo Testamento, isso daqui foi antes da lei. No Antigo Testamento, depois da lei, somente 3 pessoas tinham o Espírito Santo: o rei, o profeta e o sacerdote. Esses 3 tinham Espírito Santo, porque eram os que dirigiam o povo, tá certo? Eu vou falar de maneira resumida aqui, não vou ficar falando muito. Então, vamos ver lá agora em Êxodo 31. Olha só para você ver. Nós vamos ver aqueles trabalhadores que fizeram o tabernáculo. Olha só. Êxodo 31, as referências bíblicas vai ficar aqui no link da descrição. Você pode conferir no uma a uma para você poder estudar melhor a Bíblia, tá certo? É Êxodo 31 do versículo 3. Olha só. Eu vou ler o versículo 1, aliás. 1, 2 e 3. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo o artifício. Então você nota que quando Bezalel foi construir o tabernáculo, Deus o encheu do seu espírito. Bom, segundo Thiago Lima, impossível. Segundo a Bíblia, não só possível, como se faz totalmente necessário. Como pode alguém a serviço de Deus sendo carnal? Só na cabeça de Thiago Lima, né? Bom, vamos lá. Isaías 63:11. Vamos falar sobre alguém líder. Vamos falar sobre o maior legislador de Israel, Moisés. Isaías 63:11 diz assim, ó: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Deus colocou o Espírito Santo no Moisés, tá certo? Então tá aí a grande contradição entre o que você está seguindo a respeito desse rapaz e entre o que a palavra de Deus diz. Você quer seguir esse rapaz? Continue seguindo seu caminho. Quer seguir a palavra de Deus? Acompanhe esse canal, você vai aprender da maneira certa. Roda o próximo vídeo.
de Adão, que impedia que nós estivéssemos aí junto com o Espírito Criador. Justamente porque a sua parte é ajudar diretamente ao seu próximo, aos necessitados, aqueles que precisam, não só com dinheiro, mas também com palavras e com amor. Muito bem, voltamos. Você viu aí ele falando, né? A respeito da caridade, de dar esmolas e tal. E já não é a primeira vez que eu vejo ele falar isso. Num outro episódio, ele estava vendendo um curso de educação financeira, eu não sei se é de empreendedorismo, marketing digital, mas era para você ganhar dinheiro para resistir ao sistema e sobreviver à grande tribulação. É com essas palavras que ele e o amigo dele, Rômulo Marasquim, diziam. Aí você corre para o mato, compra um sítio para você não ser marcado com a marca da besta. Isso daí é ser salvo pelas obras. Isso daí é abominável. Nós somos justificados, somos salvos pela graça de Jesus Cristo e não por atos por obras, por atos nossos. Nós somos justificados pela fé. Inclusive, eu quero ler aqui um texto que está em Atos capítulo 10. Nós vamos derrubar duas teorias dele com apenas um texto curto. Diz assim, ó: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja que Cornélio era um homem de oração e era um homem de boas ações. A Bíblia não proíbe as boas ações e, muito pelo contrário, a Bíblia as incentiva. Agora, quando o camarada vem e taxa: ó, a religião é essa aqui, você não precisa ir em templo, isso aqui, você não precisa ficar ouvindo esses camaradas, você não precisa batizar. Mentira. Mentira, porque o próprio anjo mandou chamar Pedro. O próprio anjo chegou e falou: Cornélio, chama Pedro. Por quê? Porque Pedro ia pregar para ele. Entendeu como é que é? Então, ninguém é justificado por obras. Aí quando Pedro vem, Pedro prega para Cornélio, o pessoal é batizado com o Espírito Santo. Então, Cornélio era um homem bom, de um coração bom, mas sem saber o que fazer. E nem só de pão, de comida, vive o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Antes dessas pessoas receberem as esmolas, elas precisam ouvir o evangelho que os leva à vida eterna, que é uma coisa duradoura e para sempre. Porque nessa terra se vive pouco. Ainda que nós tenhamos dificuldades para viver nessa terra, recursos financeiros, vivemos pouco. Então, se dá muito valor às coisas terrenas, pela boca de Tiago Lima, e pouco valor às coisas espirituais. E depois que a família de Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Pedro os batizou nas águas. Segundo Tiago Lima, não é necessário. Segundo a Bíblia, é necessário. E aí, você fica com o que o Tiago Lima falou ou com a palavra de Deus falou? Aí é que tá. Nem quis comentar sobre a casa de Deus que tem no vídeo do pastor Neil Barreto, porque aqui no link da descrição tem 2 vídeos explicando claramente sobre essa coisa de tempo de pedra. É só você dar uma conferida que você vai achar, tá certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo.